Olá, meus amados, estamos aqui para mais um vídeo e eu já vou direto ao assunto. Eu quero estar compartilhando com os irmãos no que diz respeito a Romanos capítulo 9, versículo 27, onde muitos irmãos têm usado desse versículo para usar dele e vamos dizer assim, e colocar nesse versículo uma certa expressão. A expressão que muitos usam é que nós somos o remanescente do Deus vivo, ou nós somos o remanescente do Altíssimo. Na verdade, esse vídeo eu queria estar fazendo há um tempo atrás, eu só não o fiz porque alguns irmãos ainda fazem vídeos, como eu procurei aqui, sobre o remanescente, para estar dando uma olhada, e eu vi muitos falando sobre esse remanescente e dizendo que esse remanescente somos nós. Bem, a palavra remanescente, eu vou estar passando aqui o que ela significa no nosso dicionário, e com certeza qualquer um que disser que é o remanescente, cada um tem sua crença. Quando você diz que você é, ou que você diz que é o remanescente de Israel, aí para isso, em concordância com essa palavra remanescente, pelo nosso dicionário, você teria que ter vindo então de Israel. Porque o que nós vamos estar lendo aqui, eu vou estar passando para vocês pessoas que estudaram, não estou dizendo que pessoas que estudaram há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, eu vou passar aqui para vocês biografias de pessoas que estudaram há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, e concordância de uma com a outra sobre esse versículo de Romanos 9:27, e tem também Romanos 11:5, e Romanos também 9:29. Então essas concordâncias desses estudiosos eu vou tentar passar para você se é realmente essa expressão, a gente pode, se realmente nós podemos usar essa expressão, nós somos o remanescente de Israel, nós somos o remanescente do Altíssimo, tá bom? Como eu disse, se você quiser a sua crença, se você disser, não, eu sou o remanescente depois de Israel, tudo bem, você está de acordo com a frase, mas quando você diz, você brasileiro que nasceu aqui no Brasil, e diz que eu sou remanescente de Israel, você está equivocado. Então vamos aqui, a palavra remanescente, pelo nosso dicionário, aqui diz assim, significado de remanescente: que remanesce, que sobeja, que resta, água remanescente da enchente. No Velho Testamento, a palavra remanescente aparece por volta de 27 vezes. Então diz assim, no Antigo Testamento em hebraico, e a pronúncia correta é shear. E eu tenho aqui, eu trouxe também, para que você esteja procurando, para que você esteja buscando, para que você não fique só na minha conversa, e nem na conversa de outros, e nem na sua própria ilusão, tá? Eu trouxe aqui também, além das biografias que eu trouxe dos homens, dos estudiosos, eu também trouxe algumas concordâncias, que vou estar passando aqui para vocês, e você pode estar buscando essa concordância para que você entenda melhor do que eu estou passando aqui para você nesse vídeo, tá bom? Então aqui a concordância de Shear com o Strong, está aqui, você pode estar buscando, a partir de um resto, o remanescente, resíduo, resto. Aí eu deixo aqui a derivação para você estar buscando. O substantivo é um substantivo masculino, tá bom? Aí eu tenho aqui, você pode estar buscando também, pode estar pausando aí o vídeo, pode estar procurando ver com
assim com calma, né? E pode estar observando melhor, tá? Você pode estar trazendo para a sua vida uma verdade e saindo assim das grandes mentiras que estão por aí, não é verdade? Aí eu deixei mais concordâncias aqui para você, várias concordâncias vão ter aqui, junto com Strong, com a Ferreira de Almeida, então vou passar bastante coisa aqui para vocês, para que vocês, como eu disse, estejam buscando. E você também encontra no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra restante, que a pronúncia dela correta é she'erit, que significa restante. Estou deixando a concordância aqui para você estar buscando, tá bom? E ela também traz aqui uma tradução sobre essa palavra que diz um remanescente ou residual, sobreviventes, final, parte que escapara, ser deixado, a posteridade, permanecer, remanescente, ela também traz o remanescente, resíduo, resto, e mais uma derivação aqui para você estar buscando, tá bom? E outras derivações também pelo Strong para você estar buscando. Não deixa de buscar, não deixa de ir atrás daquilo que você descobre quando você está errado, ou pelo menos quando você descobre que está em dúvida. Você não pode ficar em dúvida. Então, se alguém traz alguma coisa, aí vem o irmão Dio, poxa, irmão Dio, você está errado, né? Eu estou em dúvida porque o meu irmão, meu amigo, falou tal coisa, agora você... Então, você, por ser, assim, o meu irmão, esteja buscando, que assim, se você descobrir que eu estou errado, é óbvio que você vai me ensinar, e é claro que eu vou aceitar você me ensinar, porque eu quero a salvação. Não é assim? Não é por isso que nós estamos aqui nessa vida, estamos aqui fazendo, buscando, um faz vídeos, o outro sai na rua, os outros ouvem, é só por um motivo, a salvação. Eu pelo menos penso assim, e muitos pensam assim também, né? Por isso eu estou dizendo. Então diz aqui, ó, resíduo, resto, remanescente, descanso, ou o que resta, restantes, e também descendentes. Isso tudo é pelo hebraico. Pelo grego, nós temos a palavra katelima. Eu não sou ainda aquele observador do grego, né? Sou um observador do hebraico, eu gosto de estar vendo umas coisas em hebraicos, né? Tudo ali que envolve hebraico eu gosto de estar vendo. Agora o grego não sou muito assim não. Mas eu vou deixar aqui, ó, para você a pronúncia, para que você esteja buscando também, mais uma concordância, né? E ele traz também a mesma coisa, né? A concordância que ele traz pelo Strong 2641 é o mesmo que ele traz lá pelo hebraico, que é a mesma tradução, um resto, por implicação, alguns remanescentes, e tem aqui o substantivo neutro, o TDNT. O TDNT é uma palavra, é uma sigla, né? E ela diz assim, essa sigla significa Theological Dictionary of the New Testament, que significa aqui, que traduzido é Dicionário Teológico do Novo Testamento. Meu inglês é péssimo. Vamos lá. Que diz também que é um remanescente, ou o que permanece. E aqui, várias derivações aqui para você estar buscando, tá bom? Mas tem uma passagem aqui que Paulo fala sobre descendência, que nós vamos estar lendo para frente, mas eu queria já deixar aqui, já para que você esteja vendo, que também não tem nesse mesmo capítulo, no caso o capítulo de Isaías, capítulo 1, versículo 9. E o que diz lá, no hebraico, diz assim, ó, Tsevaot, Otir, ou Rotir, Lanu, Sarid. E aí quando nós buscamos aqui pela concordância do Strong, que você pode estar vendo aí depois, nós vamos encontrar aqui a partir de um sobrevivente à esquerda, permanecem remanescente de vida, está aqui novamente, não remanescente, que é um substantivo masculino, e várias concordâncias aqui do Strong para você estar buscando. Um sobrevivente, um remanescente, a tradução, o que ele deixou, ou sobrevivente, tá bom? Então entrando aqui já
no capítulo 9, versículo 27, depois que nós demos essa passeada aí, né? Eu só tentei passar para você sobre a pronúncia de remanescente. Agora nós vamos entrar realmente na palavra. O que diz realmente o capítulo 9, versículo 27 de Romanos. Diz assim, ó. Também Isaías, isso é a Ferreira de Almeida, tá bom? Essa versão é a Ferreira de Almeida. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então veja bem, é desse versículo que muitos usam, né, equivocadamente, aquela tal expressão, né, nós somos o remanescente do Criador, nós somos o remanescente do Altíssimo, nós somos o remanescente de Israel. Então, quando nós lemos aqui, ó, a versão aqui, Ferreira de Almeida, já nos traz a inteira, né, visão de que quando Paulo cita Isaías, né, ele está falando, o que Isaías fala é realmente de Israel, ou então dos seus filhos, e eu vou estar te mostrando isso. Mas Paulo também faz fala da mesma finalidade que Isaías, que era o povo de Israel. Veja bem, ele diz, também Isaías clama acerca de quem? De Israel. Quando ele diz também Isaías clama, isso é porque ele também estava falando sobre o remanescente de Israel, né? Eu trouxe aqui para você uma concordância com King James, com King James, tá? E com uma concordância também com Strong, e as derivações eu vou deixar aqui para você estar buscando, e diz assim, ó, essa King James pelo Strong, diz assim, ó, Romanos 9, 27, Isaías também clama sobre Israel. Embora o número das crianças de Israel ser como a areia do mar, um remanescente deverá ser salvo. Então, aqui no caso King James, fala praticamente a mesma coisa da versão Ferreira de Almeida, correto? Aí eu entro agora aqui para que vocês tenham uma explicação melhor, que vocês não peguem a minha explicação, é claro, né? Porque se você analisar a minha vida, eu comecei praticamente a ler a Bíblia realmente como tem que ser lida há 3 anos. De 3 anos para cá. Mas eu vou passar pessoas aqui, vou passar biografias de homens, e vou passar para vocês os nomes desses homens que estudaram por 30 anos, por 40, por 50 anos. Tá? E muitos ali não estudaram a Bíblia como nós vem lendo a Bíblia. Às vezes muitos pegaram capítulos, às vezes muitos aqui pegaram somente livros para estarem estudando, ou seja, e eles buscaram muito mais que nós, né? Eu digo nós porque nós estamos aprendendo aí a sair desse mundo, desse sistema religioso aí há pouco tempo, né? Poucos anos, não é verdade? Mas esses homens a qual eu vou passar aqui são homens que passaram praticamente a sua vida estudando, né? Então, não creia no que eu digo, né? Mas você precisa estar buscando aqueles que estudaram para estar passando essas coisas para nós. Nós ficamos tanto tempo no sistema religioso, dentro de uma igreja, ouvindo um homem que mal sabia ler, né, e inventava que ele não precisava ter estudo, que o Espírito falava por ele, né? E nós somos tão enganados, né, nessa parte. E por que não buscar agora realmente esses homens que, no caso, estudaram tanto para trazer para nós, né? Assim como a Bíblia. A Bíblia foi estudada ali para ser colocados livros dentro da Bíblia para chegar até onde chegou aqui para nós, né? Que o que nós temos aqui hoje é a Bíblia, né? Essa Bíblia não tem outra coisa. Então, se você pode estar buscando outras informações sobre capítulos, sobre os livros, sobre a própria Bíblia, por que não está buscando? Na verdade, é isso que eu vou tentar passar para você, então. Ó, pela versão Weymouth, que vem de Richard Francis Weymouth,
Vou passar a biografia dele, não só dele, mas como de todos que eu disser aqui, desses homens que eu falar aqui, eu vou sempre estar passando a biografia deles. Então, Richard Raymond, ele nasceu em 1822 e faleceu em 1902. Ele foi um professor de inglês da Batista, leigo e estudante da Bíblia, conhecido particularmente para a produção de uma das primeiras traduções do Novo Testamento de idiomas modernos. Aí ele tem uma sigla, é o WNT, também conhecido como Novo Testamento de Weymouth, por isso essa sigla. Fala em moderna ou The Modern, discurso do Novo Testamento. É uma tradução para o moderno, em inglês, como usado no século XIX, a partir do texto de A Resultante Testamento grego por Richard Francis Raymond, do grego, expressões utilizadas. Então já te passei a biografia deles, dessa pessoa, né? E vou passar agora o que ele também fraseou do mesmo versículo, que diz assim: e Isaías clama acerca de Israel. Então nota que ele também está falando de Israel, certo? Embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só um remanescente dele aqui no caso seria certamente de Israel, será salvo. Então, aqui essa pessoa que estudou tanto, que chegou nesse capítulo de Romanos, nesse versículo, ele também passou que esse remanescente são os filhos de Israel. Não disse de mais ninguém, tá bom? Tem aqui agora um comentário de Clarke. Quem foi Clarke? Foi Adam Clarke. Adam Clarke nasceu em 1760 ou 1762 e faleceu em 1832. Ele foi um britânico, metodista teólogo e bíblica estudioso. Ele nasceu, vocês podem pegar esse nome aqui, pode estar buscando uma melhor pronúncia, né? Mas que eu sou péssimo em inglês. Ele nasceu aqui no Tauland, deve ser alguma coisa assim, de Neuberg, Curly, perto de Tombemore, da Irlanda. Ele é lembrado principalmente por ter escrito um comentário sobre a Bíblia, que levou 40 anos para ser concluído. Olha só, hein? Então, né, é um homem que estudou, né? Eu penso que ele estudou mais do que eu. E que era um recurso teólogo metodista primário por 2 séculos. Aí ele diz aqui, né? Na verdade, ele comenta. Então ele diz no versículo 27, também Isaías clama. Então ele vai falar sobre isso. Aí ele diz, o apóstolo desenvolve seu argumento, nesse caso o apóstolo Paulo, que tinha por objeto a prova de que Deus, por sua infidelidade, havia rejeitado o grande corpo de judeus. Olha só que diz, corpo de judeus, e que apenas alguns deles iria abraçar o evangelho e ser salvo. Eu tenho aqui um outro comentário de Taylor, Dr. Taylor. Esse Dr. Taylor chama-se John Taylor Jones e ele nasceu em outra cidade, né? New Ipswich, deve ser alguma coisa assim. O Taylor nasceu em 16 de julho de 1802, em 13 de setembro de 1851 ele veio a falecer. A Eliseu e da Pérsia. Taylor Jones, ele frequentou a escola preparatória em Bradford Academia. Ele frequentou também a Universidade Braunfels de 1819 a 1820 e trabalhou como professor de 1820 a 1823. O Dr. Taylor então comenta o seguinte assunto, no caso de Romanos 9, 27. Este e os seguintes versos assim sobre o verso de Romanos 9, 27. É isso. Quando ele diz aqui os seguintes versos, ele está
propriamente dizendo sobre o versículo 29 também. Tá? E isso, mas um pequeno remanescente de judeus passam a ser levados para a igreja, determinado no meio de toda a terra. Então ele também comenta do remanescente. O remanescente são judeus, não são brasileiros, são judeus. Mais um comentário aqui de John Gill, do versículo 27. Então ele diz: Isaías exclama acerca de Israel. Aí ele vem, né, explicando sobre a expressão ali que ele usou. Isaías exclama acerca de Israel. O apóstolo, tendo produzido próprios testemunhos, o apóstolo Paulo, ele está citando aqui, se referindo a Paulo, falando de Paulo, os próprios testemunhos em prova da vocação dos gentios. Procede-se mencionar os outros, mostrando que alguns poucos dos judeus também deveriam ser chamados, de acordo com a profecia fundada sobre divina predestinação, o que, apesar de serem completas provas da vocação de alguns dentre os judeus, mas ao mesmo tempo sugerir o elenco fora do muito maior número deles, judeus, e que é do apóstolo, a visão em citá-las, como se depreende do que ele diz, tanto aqui como nos 2 capítulos seguintes. Ele está citando aqui Romanos 11 também, que fala do remanescente. O primeiro testemunho é retirado do livro de Isaías 10, 22 e 23, e é prefaciado ou introduzida com essas mesmas palavras, o que quer expressar a grande preocupação. Bom, então você viu aqui que mais um comentário aqui de John Gill, que ele realmente fala sobre o remanescente, que é o remanescente de Israel, que são os judeus. Aqui ele cita os judeus, né? Então você pode ver que o remanescente do capítulo 9, versículo 27 e 29, realmente está sendo de Israel, e não tem nada a ver com o Brasil. Tá bom? Eu tenho aqui uma versão que diz Targum Kink Aben Ezra, ou Ezra. Vamos ver o que é Targum. Targum no hebraico é o nome dado às traduções, paráfrase e comentários em aramaico da Bíblia hebraica. Kink é um homem chamado David Kink, em hebreu, ou então Kink, dessa forma aqui. E também conhecido pelo acrônimo Radak, em hebreu, foi um rabino filósofo da Idade Média, comendador da Bíblia hebraica. Aben Ezra, Abraão ben Mir Ezra, ou Ben Ezra, e em hebraico também conhecido por Aben Ezra. Foi um judeu intelectual, homem das letras, um importante escritor da Idade Média. Nasceu no concelho de Tudela e faleceu por volta de 1167. E faleceu em sítio incerto, mas muito provavelmente em Calahorra ou Calahorra. Os seus comentários sobre o Antigo Testamento são notáveis por uma grande ousadia de opiniões. Aben Ezra deu o seu nome a uma cratera lunar. Então, essa versão vem e ela explica da seguinte forma: isso foi prometido até Abraão e teve sua realização nos dias de Salomão, e depois vezes eram para quantidade de número como a areia do mar, mesmo inumeráveis, e para a qualidade sendo estéril e infrutífero de um povo carregado de iniquidade. Aí ele diz: a semente dos malfeitores, um remanescente será salvo, o remanescente entre os judeus.
Isso aqui eu não coloquei não, viu, irmão? Isso aqui eu estou deixando aqui a biografia desses homens aqui que você pode estar buscando. Por isso que eu estou falando o nome deles, eu estou dizendo aqui de onde ele nasceu, de onde eles são, o que eles fizeram, para que você esteja buscando para ver que realmente esse remanescente, não só eu que estou falando, não sou somente eu falando, mas os homens estudiosos também falaram que o remanescente não somos nós, foram realmente Israel, tá bom? Isso aí é para você estar buscando. De acordo com a eleição da graça, os poucos que foram escolhidos, embora muitos foram chamados pelo externo ministério do Messias e seus apóstolos, a pequena cidade e poucos homens na mesma, até mesmo a escapar de Israel, aquele que foi deixado em Sião e que permaneceu em Jerusalém. Eu tenho aqui mais um comentário. Mateus Henry nasceu dia 18 de outubro de 1662. Olha só, 1662 é chão, hein, irmão? E já, desde lá você já pode notar que já vem, né, falando uma coisa só, né, até chegar aqui. Aí as versões das nossas Bíblias vêm mudando dia a cada dia, dia após dia, né? E aí a gente vai engolindo essas coisas, vai pegando versículos ali, vai pegando frases dentro do versículo e trazendo para as nossas vidas o que realmente não é e nunca foi dado para ser, né? Então ele nasceu em 18 de outubro de 1662 e 22 de junho de 1714 ele faleceu. Foi um inglês, comentarista da Bíblia e presbiteriano ministro. Se matriculou na faculdade como descendentes em Islington, deve ser isso. Então ele comenta dos versos 25 e 29. Então ele diz assim, ó. Então ele comenta: a rejeição dos judeus, tá? E levando-se em os gentios, ser predito no Antigo Testamento. Ele tende muito para o esclarecimento da verdade. Aqui você pode estar buscando esse nome e você vai ver que ele está falando dos versos 25 e 29 a 29 de Romanos, tá bom? A NT estuda as palavras de Vincent, que esse Vincent, ele tem um nome, o nome dele é Marvin Marvin Richardson Vincent. Ele nasceu em New York, Nova York, 11 de setembro de 1834 e morreu em Forest Hills, em Nova York, 18 de agosto de 1922. Também tem chão, hein? Foi um pastor presbiteriano, mais conhecido por seus estudos da palavra no Novo Testamento. Desde 1888, ele foi professor de exegese do Novo Testamento e da crítica. Então ele diz aqui, ó, clama, né? Um enunciado, ele explica, um enunciado apaixonado. Veja em Lucas 18, 39, ele põe aqui comparações, né? Em João 7, 28, 37, Atos 19, 28 e 23, 6, principalmente de um inarticulado grito. O profeta Isaías, com terrível seriedade, e como com um grito de angústia, chora mais a Israel, sobre como proclamar um julgamento que paira sobre Israel. Você vai estar buscando o nome, né, que eu vou deixar aqui para você prontinho, mastigadinho, só você ir lá e clicar no nome que você vai entender melhor. Você vai estar aqui, só estou colocando aqui algumas coisas que eles comentaram, né, principalmente sobre o capítulo 9, versículo 27, que nós estamos lendo, mas vou deixar a biografia que você vai lá, tá buscando na internet mesmo e pronto, né? Você vai ver que eu não estou mentindo, tá bom? A NT Word Studies de Robertson, NT Palavra de Estudo de Robertson, foi o nome dele de Robertson, claro, o nome é Pat Robertson, e esse Pat aqui é interessante, agora vamos estar lendo. Robertson foi laureado com o Prêmio Nobel de Matemática em 2011 por sua contribuição no campo das previsões erradas sobre o Apocalipse.
De acordo com a organização do Nobel, o profeta ensinou ao mundo a ter cuidado ao elaborar hipótese e fazer cálculos. Patty Robertson nasceu em Lexington, deve ser alguma coisa assim, no estado da Virgínia. Ele recebeu o nome de Patty, ou Patty, né, devido ao modo de como ele dizia quando criança, Patty, Patty, Patty. Então ele comenta aqui sobre o versículo, olha, capítulo 9, versículo 27. Isaías, encurtado, citação de Isaías 10, 22, é o remanescente que será salvo. Primeiro, passiva futuro, literalmente, o remanescente será salvo. Palavra final, para deixar para trás, 11, 3. Aqui apenas em NT, Textus Receptus, né? Tem Catalina, ou Sacatelina, ou Catalina, ela é em grego, né? Que significa remanescente, tá bom? E o que é Textus Receptus? Né? Mais ou menos assim, essa palavra vem do latim e significa texto recebido. Então, ele faz ali o comentário sobre sobre Romanos 9, 27. Mas antes, eu vou estar passando aqui, né, esse texto recebido, ou textus receptus, né, que vem do latim, é a denominação dada à série de impressões em grego do Novo Testamento, que serviu de base para diversas traduções dos séculos XVI ao século XIX, como a Bíblia de Lutero, a Bíblia de Rei James, e para a maioria das traduções do Novo Testamento da Reforma Protestante, inclusive a tradução portuguesa por Almeida, né? No caso aqui o Ferreira de Almeida. Então ele diz assim, olha só, ele vai citar, ou seja, aqui ele não cita, aqui ele comenta, né? Então veja que ele comenta, Isaías chora em angústia sobre a perspectiva para Israel, mas vê esperança para o resto. Então você vê que, olha, a mesma Bíblia, você vê que, como eu li ali para você, que ele serviu de base. Olha só para quantos ele serviu de base, né? Que tem para Lutero, né? Para Rei James, né? Para a tradução do Novo Testamento, para a Reforma Protestante, inclusive está aqui, inclusive a tradução portuguesa por Almeida. Então a mesma Bíblia que nós temos, olha só, a mesma Bíblia que nós temos, que nós pegamos ali, né? No capítulo 9 de Romanos, versículo 27, nós lemos e diz, nós somos o remanescente. Nós somos esse remanescente. Então veja bem, aquele que estudou, né, aquele que fez o tal comentário aqui no caso sobre Romanos 9, 27, né, ele foi ali inspiração, né, ou até ele foi base para que a Bíblia que nós temos fosse tirada dos ensinos dele. Então a gente pega essa Bíblia e lê, né, como se fosse para nós. A gente pega esse versículo, né, e lê sobre remanescente como se fosse para nós. E na verdade você está vendo que não é para nós. O remanescente que diz ali em Romanos 9, 27, 9, 29 e 11, se não me engano, versículo 5, eu vou estar olhando depois, vou estar deixando aí para você buscar também. Nunca foi para nós. Nunca foi para nós. Já disse, se você quiser pegar esse remanescente para sua crença, não, eu creio que eu sou remanescente. Tudo bem, né? Quem vai contra a sua crença? Quem pode ir contra a sua crença? Nem mesmo o Criador. Mas a ponto de você pegar da Escritura e dizer que o remanescente que você é de Israel, que está escrito na Bíblia, ou que está na Escritura, ou como você quiser, né? Dizer aí, falar, né, eu acho que você está muito equivocado. Eu acho que você precisa ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais para poder falar alguma coisa. É assim que eu penso, né?
Então ele diz assim, ó, comenta, Isaías chora em angústia sobre as perspectivas para Israel, mas vê esperança para o resto. Tem um outro comentário aqui também, o YLT. Essa sigla significa literal tradução da Bíblia Jovem. YLT é de 1898, tradução literal de Young, e o nome é Robert Young, que também compilou Concordância Analítica de Young. E quem foi Robert Young? Vamos ver aqui. Ele nasceu em 10 de setembro de 1822, 14 de outubro de 1888 ele veio a falecer. Ele foi um escocês, ou ele foi, né? Foi um escocês, editora que era autodidata e proficiente em vários orientais idiomas. Ele publicou trabalhos sendo o mais conhecido a Bíblia, tradução comumente referido como tradução literal de Young. Então ele fraseia o mesmo versículo dizendo assim, e Isaías acaso chora. Então veja aqui que já mudou, né? De clama para chora. Muitas versões está Isaías clama, né? E também Isaías clama, aqui ele já colocou Isaías acaso chora a respeito de Israel. Tanto é que o clamor, né, vem assim uma sequência também de choro. É isso pela escritura está dizendo. A respeito de Israel. Se o número dos filhos de Israel, olha só, se o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente de quem? Você está falando dos filhos de Israel. É óbvio, é claro, seria o remanescente de Israel, que será salvo. Mais um comentário aqui, BBE, Bíblia. Bíblia em inglês básico, significa BBE. Ele também fraseia o seguinte verso. E Isaías diz sobre Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas uma pequena parte vai ter salvação. Pequena parte de quem? É óbvio, claro, de Israel. Tem um outro comentário aqui de David H. Stern. Esse David, o nome correto é David Harold Stern. É um teólogo judeu. Ele é o terceiro filho de Harold Stern e Levi Marion Stern. O grande trabalho de Stern, ou de David, é a Bíblia Judaica completa, sua tradução para o inglês do Tanakh e do Novo Testamento. Então ele diz, falando do versículo 27 e 28. Esse homem, aqui essa Bíblia, essa completa aqui do judaico que ele fez, eu leio, é muito, muito boa. Se você puder conseguir uma dessa, ela é muito, muito boa, dá para aprender bastante com ela. É o conjunto ali onde que diz aqui que a Bíblia judaica completa, ele faz ali os comentários sobre os versículos. Então ele vem comentando aqui Romanos 27 e 28, a mesma coisa. A primeira parte de Oséias 2, 1, 10, citada esses dois vezes aqui são versículos no plural, tá bom? 25 e 27, que seria, no caso de Romanos, inclui a promessa do Criador, de Deus, feita a princípio a Abraham, Gênesis 22, 17, e a Jacob, Gênesis 32, 17, de que o número do povo de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, recorrendo a esta parte de Oséias. Shaul cita Yeshayahu, no caso Isaías, para mostrar que seu cumprimento implica como se poderia contar a salvação de todo judeu, pois apenas o remanescente de quem? Judeu, será salvo. Essa ideia já foi expressa no 6 BN. Essa sigla aqui também significa no caso aqui, notação. O versículo para que você esteja, ou seja, do versículo para anotação, tá bom?
e será desenvolvida em 11:1, ou seja, o mesmo 6. Versículo 6. O versículo 29 ele diz assim, ó, como Yeshayahu, aqui ele diz que Isaías disse 9 capítulos antes em seu livro, se o rei dos exércitos, o grego, Sabaote, translitera o hebraico, veja o versículo 1:8, sobre esse título de Deus, não nos tivesse deixado uma semente, aí ele usa a palavra aqui, semente, tá? Teríamos sido totalmente destruídos como Sidom e Amorá. Gênesis 19. E o remanescente, ele cita o remanescente, do versículo 27 e 29, ao se reportarem aos conceitos apresentados no versos 6 e 7, e os versos 27 e 29, no caso de Romanos, encerram na primeira parte dos capítulos 9 e 11, sobre o papel de Deus na rebeldia de Israel. 11:36 ele diz, Deus não pode ser culpado pela nação de Israel não ter aceitado Yeshua como seu Messias. Pelo contrário, Deus deve ser agradecido para mostrar misericórdia suficiente para preservar uma semente ou remanescente. Olha, isso aqui não sou eu que disse não, viu? Está no livro mesmo, tá bom? O semente ou remanescente. Por isso eu disse no começo que semente, remanescente, ou seja, tudo que nós lemos lá, restante, faz parte de um só sentido, tá bom? De indivíduos judeus que aceitaram, ou seja, os judeus messiânicos. Então veja que é uma outra pessoa totalmente estudiosa, né? Essa pessoa, esse homem, esse David, ele estudou para estar passando o que ele passou. Ele estudou muito mais que eu, muito mais que você. Eu sempre digo de professores, eu nunca desfaço, eu só não pego a crença de cada um. Eu não aceito, assim, para a minha vida, a fé deles, que a crença deles é uma coisa, a minha é outra. Mas o que eles ensinam, eu não dispenso jamais. Um outro comentário aqui sobre Webster Strongs. Webster, o nome correto é Noah Webster. Ele nasceu em 16 de outubro de 1758 em New Haven e faleceu no dia 28 de maio de 1843. Webster lançou sua própria edição na Bíblia em 1833, denominada Common Version. Ele baseou-se na King James, versão, ou King James Version, e consultou versões em grego e hebraico, além de outras versões. Webster adaptou a gramática, substituindo palavras arcaicas e removeu palavras e frases que pudessem ser tomadas como ofensiva. Strong, quem foi Strong? Eu estou passando para você de Webster, Strong, e o que se formou Webster, Strong, cada um tem o seu nome, né? Então estou passando aqui o nome para você ter a noção de onde veio esses nomes, ou de onde veio essas versões da Escritura, ou da Bíblia, tá bom? Foi elaborada sob a direção do Dr. James Strong, 1822-1894. Trata-se de uma concordância léxico compreensível, registrando com exaustão todas as palavras da Bíblia em grego, hebraico. Seus números tornaram referências para iniciar o léxico bíblico, publicado em português pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então ele também, aqui ele narra o versículo dessa forma, Romanos 29. E como Isaías disse antes, exceto o Senhor dos Exércitos tinha deixado-nos, está aqui, né, a derivação para você estar buscando, uma semente, veja que ele cita agora semente, né, mais derivações aqui para você buscar, que tinha sido como Sodoma e foi feito como Gomorra. Aí tá, então ele citou aqui o versículo 29 de Romanos, e agora se nós entrarmos na passagem onde ele no caso Paulo citou aqui Isaías, em Romanos 9, 29, se nós formos para
Isaías 1:9, que é de onde ele tirou, né, o versículo, ou seja, de onde ele tirou a expressão que ele usou no versículo 29 de Romanos 9, nós vamos entender dessa forma, ou nós vamos ler dessa forma. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, então veja que no hebraico mesmo, né, não tem a palavra remanescente, não é? Mas pelas nossas versões, então, nós vamos encontrar esse remanescente. E tem muitos ainda remanescentes. Deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Mas notou que a diferença? Qual a diferença? A diferença de palavras. Que Paulo diz, uma semente. Olha só. Exércitos tinha deixado-nos uma semente. Né? E já em Isaías, o mesmo que Paulo falou, parafraseou, né, de Isaías, está remanescente. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, né, não sei o que aconteceu aqui, mas remanescente no hebraico não tem, tá bom? Mas é a mesma coisa. Talvez o grego, quando pela Septuaginta, quando foi traduzir o hebraico para o grego, usou a mesma formação, ou o mesmo sentido, na verdade, né? Semente, remanescente, resto, restante, é uma coisa só. Mas não muda, o sentido praticamente não muda. Aqui está as derivações aqui, né? Dos versículos aqui da concordância com Strong. Tá bom? Vamos descer aqui mais um pouco. Então, se você analisar o Isaías 1:9, né, pela nossa Bíblia mesmo, você vai entender. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, olha, isso aí Isaías falando. Note que Isaías aqui, né, ele não fala se o Criador, se Jesus, se Deus não tivesse deixado descendentes ou o remanescente que não seja o descendente, mas ele diz remanescente. Quando se diz remanescente, é que renasce. E para renascer, meu irmão, não tem como renascer de outro povo, tem que ser de Israel, correto? Então ele diz, se não nos tivesse deixado, tá bom? O texto é em Isaías, com uma outra versão. E aqui eu já deixei aqui completo com o hebraico também, tá bom? E mais as concordâncias aqui do Strong, tá bom? Exceto o Senhor dos Exércitos tinha deixado remanescente. Aí você busca aqui sobre essa concordância aqui, que você pode estar entrando aí na internet, que você vai encontrar, viu, meu irmão? Você pode clicar ali, pode buscar o como está ali, copia aí e busca, esteja buscando, que você vai se deparar com a mesma palavra, tá bom? E vai poder entender melhor do que eu estou falando. Para nós, uma pequena, como Sodoma, que deveria ter sido a Gomorra. Devemos ter sido assim. Em Romanos 11:5, que tá aqui, é 11:5 mesmo, diz assim, assim pois também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. É claro, é óbvio que Paulo, e tanto Paulo quanto Isaías, está falando de um só povo, do povo de Israel. Isso aí não tenha dúvida sobre isso, meu irmão. E a mesma concordância aqui do 27 para o 29, ele diz assim, e como antes disse Isaías, isso é no versículo 29, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido como Gomorra. Mas eu quero estar buscando ali em cima, quando ele diz, que a versão que diz ali, que diz semente, eu vou estar buscando aqui para você, eu vou estar passando, aliás, para você, pelo mesmo Strong, a mesma tradução sobre semente, tá bom? Lógico, né? Eu tenho que passar isso, para que você não fique em dúvida, tá bom? Então diz assim, algo semeada, ou seja, semente, incluindo o homem. No caso aqui, né, seria o caso filho, né, do homem. Por implicação, a prole.
A prole são pessoas que descendem de um casal, né? Especialmente um remanescente, tá vendo? A mesma explicação sobre semente, sentido figurado como se manteve ao longo do plantio. A concordância de Paulo, citando Isaías está em Isaías 10, 22, que diz assim, ó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Veja bem, só um remanescente dele, de Israel, tá bom? Se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Pela Webster Strong, Isaías 22, 10 diz assim, ó, pois, embora o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, ainda um requício, né, que seria resto também, ou vestígio, alguma coisa assim, deles deve retornar. O fim completo, decretou, transbordarão com justiça. Bem, meu querido, tá aí o vídeo, né? Eu tentei passar para você, eu fiz o máximo aqui para falar nomes aqui que, né, puxa, muito complicado, né? Mas é o que nós temos aqui, que são os estudiosos que estudaram e trouxeram para nós, né, muitas verdades. Mas eu fiz aqui o vídeo em busca de uma verdade para que você entenda, de uma vez por toda, que remanescente não somos nós. Esse remanescente que diz em Romanos 9, 27, 9, 29 e Romanos 11, 5 e até mesmo Isaías 10, 22 ou 10 ou 9, 1 nunca foi dito para nós. Nunca foi dito para nós. Engraçado, né? Nem é muito engraçado isso, mas é até chato isso. Eu, buscando uns vídeos, como eu disse, sobre remanescente, eu vi um irmão dizendo o seguinte, que até muitos países, olha só, hein? Aí ele citou um dos países, Roma e Israel, né, que até muitos desses países não tem parte com os remanescentes, que vão ser destruídos. Então olha só para onde foi a mente do irmãozinho, na verdade, sem saber nada do que ele está falando. Simplesmente ele ouviu uma outra pessoa falar e pegou na Bíblia, conferiu, puxa vida, é isso mesmo, nós somos remanescentes. Aí fez um vídeo ali, eu não vou nem citar o nome, né, que é bom nem para não divulgar ele, né, porque não merece, e dizendo que Itália, Roma, não faz parte desse remanescente. Tem noção uma pessoa dessa? Será que ele tem a mente do Criador? Não, né? Então você também, olha, não fica aí de ouvido para muitos homens, né? Ou para os homens aí que tentam te ensinar o que é errado. Esteja buscando, faz essa força, busca entrar na internet, vai ler, compra livros se você puder, faça de um tudo para não cair na lábia, né, desses homens. A todos aí, fiquem todos na paz, do nosso Messias, do nosso Salvador. Até a próxima.